Olá, e mais uma vez estamos aqui para gravar hoje um episódio muito especial. Eu estou aqui com 3 convidadas que têm uma representação bem importante na minha vida e vou pedir para que elas hoje se apresentem e fica até o final porque tem um projeto que elas estão lançando e por isso que a gente decidiu gravar esse podcast aqui hoje. Então seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Vida e Venda. Josi, podemos começar por você? Por favor, é uma honra. Tudo bem? Meu nome é Josiane de Moraes, eu tenho 35 anos, sou formada em Direito, fiz uma MBA em Gestão Comercial com você, com muita honra, maravilhoso. Muito obrigada por isso. E hoje eu sou empreendedora, empresária, eu tenho a Eleva Virtual, que é uma empresa de assistentes virtuais, e estamos aqui hoje juntas muito por conta disso, do empreendedorismo e da assistência virtual também. Lindo. Eu sempre, quando a gente comenta sobre a área da assistência virtual, eu digo que há um universo um tanto desconhecido ainda. E hoje vai ser a oportunidade da gente falar mais sobre isso aqui, porque ainda que os nossos negócios eles tenham alguma semelhança, cada um tem a sua característica e coloca o seu tempero no que faz. E isso eu vejo como muito abundante, assim, porque eu não acredito em concorrência, eu acredito que o mercado ele tem oportunidade para todos e cada um vai atrair o perfil de cliente que faz sentido de acordo com seus valores, de acordo com o que acredita. E eu sou muito fã da empresa de vocês. Dani, conta pra gente. Eu conheci a assistência virtual através de você, lá em 2020. E através de um sonho, né? Que sonhei no meio da pandemia. Falei, amiga, eu sonhei que tu ensinava para as pessoas o que tu fazia e tal. Tu já pensou em fazer isso? E ela... tá saindo um curso? E eu nem sabia. Caramba. Então foi muito massa, assim, essa conexão desde o início. Ser presente para o povo. Eu sou a Dani Zippel. Eu digo sempre, né, que eu sou apaixonada por administração. Essa é a minha base. Faria e repetiria a administração inúmeras vezes, assim, não foi um fardo ou uma obrigação. E eu sinto que é um grande presente eu poder trabalhar com isso, né? Estendendo, né? Porque antes a administração, ela tinha uma limitação, né? Uma característica muito limitada, padrão, né? CLT, empresa. E dentro da administração, eu descobri o empreendedorismo, que foi onde eu me descobri. Né? Na verdade, eu me redescobri. E sendo presenteada com essas conexões, então a assistência virtual também foi um presente que veio nessa jornada completamente surpreendente, trazendo ainda mais abertura, trazendo ainda mais possibilidade para novos projetos, para novas pessoas, para novas conexões. E aí, assim, eu vou conhecendo partes de mim também ao longo do caminho. E isso é muito especial, assim. Eu acredito que eu fui abençoada, porque a assistência me encontrou. E percebo que através do teu empreender, né? Porque eu lembro que não se falava sobre isso quando tu começou. Depois outras pessoas começaram a falar sobre, mas eu lembro muito com uma identidade muito forte, um protagonismo mesmo, no que tu começou a... Tá, e se eu ensinasse isso para outras pessoas, né? Já que faz muito sentido para mim. E eu sou muito fã de negócios quando ele é bom para mim, é bom para você e é bom para nós. E todos os negócios aqui, né, cumprem essa máxima, assim. Então, a partir do momento que as pessoas elas passam a fazer o teu curso, a tua formação, enfim, ou passam por alguma experiência contigo, eu digo a todos que passam por nós lá que um mundo se abre. Então, por mais que tu decida que tu não vai seguir naquela área, mas tu conhece agora um universo que antes era desconhecido para ti, né? Maria, se apresente, por favor. Ela está brilhantando Floripa por esses dias, diretamente de Minas. É isso, eu falo que eu sou a Maria Pinheiro e que se eu falar 5 minutos, eu nem preciso falar que eu sou mineira. Então, eu sou a Maria, eu tenho 35 anos e eu sou formada em engenharia civil e eu acho que isso trouxe... Eu tenho um MBA em finanças também e eu acho que isso traz essa praticidade e essa efetividade para minha rotina, para o meu dia a dia. E como a Dani falou que ela é apaixonada pela administração, a minha paixão é resolver problemas, e isso é algo muito natural para mim. Claro que isso é treinado, enfim, são muitos anos de carreira resolvendo problemas, então eu tenho 10 anos de carreira em shopping center, e a minha vida ali sempre foi resolver problemas, e eu não entendia que isso era um
um fazer, um empreender. E a partir do momento que eu trouxe isso para o empreendedorismo, comecei a resolver problemas, não dentro de um CLT, mas problemas de diversas empresas, e eu não conheço uma empresa que não tenha. Então, eu me formei nisso. Hoje, eu me considero uma especialista em solucionar problemas dentro da Liberty, para conseguir libertar aí todas as pessoas para fazer o que elas gostam de fazer, porque resolver problema só eu que gosto, ou são poucas as pessoas que gostam. Eu gosto também. Eu amo. E é isso, assim, eu tô empreendendo, né? Conheci a Dani nessa jornada lá no começo. Comecei a empreender com a Liberty, já tem 2 anos. E, assim, um crescimento exponencial aí. A gente vai falar sobre isso. Show! E hoje, o motivo da gente estar celebrando aqui nesse podcast, gravando aqui com essas lindas e maravilhosas, é o lançamento de um programa de aceleração para assistentes virtuais, que a gente vai detalhar na sequência. Mas antes, eu gostaria que elas contassem pra gente a pergunta que deve estar passando aí pela sua cabeça, que é, como é que elas se conheceram, né? Porque cada uma de uma área específica. Sim, hoje elas na assistência virtual, mas como é que elas se conheceram e de onde surgiu essa ideia de criar um programa de aceleração para assistentes virtuais, né? Então, por favor, contem pra gente. Então, a minha jornada com a Dani, ela inicia 18 anos atrás. Façam as contas, mas não façam muito as contas para não entregar a idade. A gente se conheceu quando eu trabalhei no meu primeiro emprego na UFSC. Eu trabalhava num Xerox e ela fazia faculdade de letras espanhol. E coincidência da vida, eu trabalhando, alguma coisa era para acontecer, era pra gente se conectar de fato. E a gente foi criando amizade e passamos por várias fases juntas, fase de festas, de balada, de dormir na casa da outra, a mãe dela é minha mãe, a minha mãe é mãe dela, as minhas irmãs são irmãs dela. Então foi muito incrível essa nossa jornada. E aí eu lembro que em meados de 2020, pandemia, aquela loucura, todo mundo, né, sem saber muito o que fazer da vida, no sentido de saúde mesmo, né? Todo mundo com medo, não sabendo o que fazer. Eu vi um story da Bonita lançando um curso, né? Ela trazendo uma possibilidade de renda extra ou de uma nova profissão. E eu decidi fazer. Primeiro, para fortalecer ela, né? Porque era o primeiro curso dela. Foi como eu posso ajudar? Como eu posso contribuir? Vou fazer parte. E segundo, isso que eu trabalhava CLT. Então, assim, minha ideia não era migrar, né? E segundo, que minha irmã estava sem trabalhar. E eu pensei, se eu der para ela como presente o curso e fazer junto, é uma grande possibilidade de ela continuar, de ela concluir. Foi uma aluna excelente, inclusive, não faltava por nada, maravilhosa. E então eu fiz parte da primeira turma do curso da Dani, de assistentes virtuais, em 16 de agosto de 2020. No dia do meu aniversário, começou a primeira aula. Então foi aí que a gente se conheceu e se conectou, justamente para hoje também estar aqui. Sim. Maravilhosa. Validado? É isso? É tão bom, eu escuto essa história algumas vezes, né? Mas eu não me canso de escutar essa história, porque a história de verdade conecta e faz uma linha do tempo, né? A gente vai revivendo esses momentos, isso é muito especial. E vamos lá, como que eu conheci a assistência virtual em si, eu acho que vale começar falando disso, né? Porque a assistência virtual, para mim, entrou como renda extra, sobrevivência total, né? Precisava pagar conta, vivia um cenário de instabilidade na empresa onde eu trabalhava, e aí comecei a fazer renda extra com assistência virtual e consegui um contato, né, por indicação, então fui atendendo a minha primeira cliente, aí da primeira cliente surgiu outra pessoa, e assim foi trazendo, acho que esse mercado, ele é bem interessante. A princípio, dar aulas nunca passou na minha cabeça, nem naquele sonho bem deslumbrado, nunca, em nenhum momento. E aí, na pandemia, onde as coisas já estavam, eu já estava só trabalhando como assistente virtual, estava empreendendo por muito tempo fui empreendendo sozinha. Chegou um momento que eu tive que ter uma sócia, porque eu já não tinha mais braços para atender tantos clientes. E aí, na pandemia, foi onde estourou. A gente recebia
pedido de proposta, queria entender melhor como que funcionava, uma abertura muito maior do mercado, que foi o que aconteceu ali na pandemia. E a gente sentindo, a gente conversava com as pessoas e não entendia, porque a gente estava prosperando, muitas oportunidades aparecendo, e a gente, nossa, as pessoas estão desesperadas e a gente aqui comemorando e não sabendo nem como lidar com tanta demanda. O que a gente pode fazer para contribuir? Nessa contribuição também, de forma muito despretensiosa, a gente aos domingos dava aulas gratuitas, eu e a Flávia, maravilhosa, mineira também. A gente começou a dar aulas no domingo, falando sobre empreendedorismo, sobre a oportunidade da assistência virtual. Para quem não conhece esse caminho, né? Para trazer uma possibilidade, paz no coração, tem um plano B, né? Na intenção de só apresentar. E eu me encontrei nesse lugar. Me encontrei, especialmente diante da tela do computador ali, né? Da câmera, dando aula e interagindo naquele formato. Eu super me conectei, me sinto super tranquila. E foi aí que eu comecei a ensinar a profissão de assistente virtual. Foi aí que nasceu esse desejo, esse projeto. A Josi entrou dessa forma linda, como ela acabou de apresentar, surpreendendo, porque a gente não espera que amizades de 18 anos permaneçam ao longo do tempo, né? Algo que eu sinto que é uma raridade, assim, é precioso. E a gente já passou por fases de adolescência e tudo mais, e agora empreendendo, vivendo novas etapas do relacionamento. Então, a gente continuar nessa conexão é um grande presente. E a Maria fez parte, a gente, na verdade, estou com as duas pioneiras em dois cursos, né? Então, a Josi fez parte da primeira turma do curso Voo Assistente Virtual, que foi o primeiro curso que eu fiz. E a Maria entrou na primeira turma do RT. Que legal. Chegando também por indicação, né? Que foi, inclusive, uma conexão relacionada à Flávia, né? Que é a mineira, que era a sua ex-sócia ali. A Flávia conhecia uma amiga, que essa amiga fez parte também do curso. E essa amiga, em um momento da minha vida muito complexo também, de pandemia, né? Eu acho que a pandemia, ela trouxe... Eu costumo dizer que a pandemia antecipou coisas que aconteceriam. Então, empresas que iam quebrar, quebraram antes. Empresas que iam prosperar, prosperaram antes. Relacionamentos que iam terminar, terminaram antes. Então, eu sempre falo que a pandemia antecipou coisas que naturalmente aconteceriam. E a pandemia antecipou um surto meu. Eu tive uma crise de burnout num trabalho. Eu trabalhava em CLT há muitos anos, em shopping center. Eu sempre falo que eu só me via fazendo aquilo, na minha cabeça eu só sabia fazer aquilo. E aí, com a pandemia, eu tive um surto mesmo, crise de burnout, pedi demissão. E aí eu pedi demissão e falei, vou tirar um ano sabático. Fui pra Europa, vou viajar, que é o grande prazer da minha vida. Vou curtir um ano sabático. O que eu não esperava é que um mês depois eu ia engravidar. E aí engravidei e surtei de novo. Porque agora, além de grávida, eu estava grávida e desempregada. E aí, a partir daí, eu comecei a buscar o que fazer. Naquele momento, não era algo que financeiramente impactava, mas mentalmente era importante para ocupar minha cabeça, né? E aí, conversando com uma amiga, ela falou, cara, eu fiz um curso uns anos atrás de assistente virtual e tal, por que você não faz? Que seja para você se distrair estudando, mas eu tenho convicção de que alguma coisa daí você vai tirar. E aí, foi quando eu entrei no curso da RT, fiz o curso da Dani e foi... de fato, transformador. E aí a gente se conectou e eu muito dedicadinha ali no curso. E aí eu me aproximei muito da Dani, né? Eu ficava bem chata, tipo, Dani, me ajuda com isso, Dani, me ajuda com aquilo outro. Dani, tô com dúvida nisso, Dani, tô com dúvida naquilo. E a gente começou a se aproximar. E aí, a partir daí, a Liberty nasceu e fui trabalhando, implantando e descobrindo as coisas muito sozinhas. E aí já tinha a Josi, que estava no processo já há algum tempo e super abriu as portas, né? Eu lembro da nossa primeira reunião. Sim. E eu, Josi, vamos bater um papo, cara. A gente tá num processo muito semelhante, só que você tá 2 anos na minha frente. Então vamos conversar, vamos trocar ideias, vamos entender como que a gente pode se apoiar e tal. E foi aí que surgiu essa grande parceria que a gente tem desde então. E aí depois, acho que agora a Dani tem que contar aí como surgiu. Projeto maravilhoso. Como surgiu esse projeto no seu coração e depois foram chegando as pessoas, porque das conversas que a gente tinha, já existia esse desejo, essa vontade, né? Mas em que momento que ele nasceu e tu teve certeza que eram essas as pessoas e por quê? Acho que é importante para o pessoal que já está curioso aí para saber. Empreender é muito dessa identificação, né? De encontrar a dor
e a gente caminhar na direção da solução, né? De estruturar uma solução. E como eu já, dentro da Conceito Voa, já são, né, mais de 300 alunas formadas, cada uma numa velocidade. Inclusive, a história da Josi e da Mariá revelam que cada um tem uma personalidade, tem um tempo, tem um formato, tem muito da bagagem que cada uma traz, né? Profissional, enfim. E existem algumas assistentes, né? Nesse mercado, é um caminho, isso acontece com muitas alunas, de aumentando o fluxo de clientes, elas vão sentindo a necessidade de multiplicar braços, né? E a Josi e a Mariá, hoje elas atuam nesse formato, né? A Josi de uma forma pontual específica, onde ela começou atendendo sozinha, como assistente, foi aumentando o número de clientes e assim ela foi sentindo necessidade de trazer pessoas para perto. Então, ela teve essa jornada de crescimento dentro da assistência virtual e a Mariá com um outro perfil, já entendendo desde o primeiro momento que ela já iniciaria a assistência virtual com uma estrutura de empresa, já delegando e trazendo braços para trabalhar junto com ela. Então, essa visão complementar, né? Enxergando que a Josi atravessou uma jornada que boa parte das assistentes atravessam, né? Hoje a gente tem as alunas já inscritas, né? Já estão, inclusive, acessando os conteúdos e que elas compartilham também dessa mesma trajetória, então acaba gerando uma identificação. Nossa, eu tô passando exatamente por esse momento e tá chovendo dúvidas e nuvens aqui na minha cabeça, então eu preciso de algum suporte, de alguma orientação com relação a isso. Da mesma forma que a gente também encontra pessoas que já entram com uma percepção de empresa, de gestão mesmo, eu quero algo já encorpado, e encontram na Mariá essa referência. Então, além da gente ter um alinhamento de valores, né, como a gente comentou até agora, a conexão ela já existia, existia uma afinidade, a gente já se identificava em personalidade, valores, né, a gente tinha muito esse alinhamento de trocas, de apoio mútuo, né? Da gente, eu pedir ajuda, elas pedirem ajuda e a gente fazer isso de forma muito recíproca mesmo e natural. Essa parceria, ela não tinha um outro formato, ela tinha que ser com a gente, sabe? Eu sempre, desde o primeiro momento, eu enxerguei as duas nesse projeto. E é muito legal você trazer isso, porque eu acho que a gente é muito complementar, né? Isso assim, eu acho que é o grande ponto da questão. Como a Dani trouxe, eu e Josi crescemos nossas empresas em formatos diferentes, mas os valores são muito semelhantes, mas as características profissionais que nós temos são muito diferentes e complementares, assim. Então, acho que esse é o grande bolo, sabe? A grande mistura legal, assim, porque quando a Dani vem com uma sensibilidade muito legal, a Josi vem com um cuidado muito legal, né? A Josi tem muito isso do abraço, do acolhimento, do trazer. Eu venho com uma prática de execução e de estratégia muito estruturada, sabe? Então, acho que essa complementação fez com que a aceleração tomasse uma proporção muito maior do que a gente imaginava lá no começo, quando a Dani convidou. Gente, tô pensando nesse projeto, vamos fazer alguma coisa junto, a ideia é essa. E aí a gente começou 1 ano e meio de construção, reunindo semanalmente. Então, esse foi um processo muito longo, porque, de fato, ele tomou uma proporção muito maior do que a gente pensava. E outra, nós crescemos muito enquanto pessoas, enquanto parceiras, enquanto amigas e enquanto estrutura de empresa. Perfeito. Porque a gente aprendeu muito uma com as outras e no meio do caminho a gente foi aperfeiçoando e falava, calma, aquilo que a gente conversou há 6 meses atrás já não faz mais sentido. Vamos voltar, vamos revisar e vamos trazer algo melhor. A gente já desenvolveu de lá pra cá. Então, a gente chama de aceleração justamente por isso. Porque se a gente desenvolveu nesse ano e meio de construção, imagina quem tá chegando agora crua, o quanto vai pegar de aceleração de desenvolvimento, sabe? E o quanto eu queria ter acesso a essa aceleração quando eu iniciei. Meu Deus, eu tenho certeza que eu já estaria num patamar muito mais elevado. Sou extremamente grata, né, por tudo que vivo, por tudo que passo. Mas imagina se a gente tivesse acesso a isso tudo lá atrás.
teria sido muito diferente, assim. Mas ainda bem que a gente viveu, que a gente construiu e assim, é pioneirismo nisso, Exato. né? Não existe outro curso relacionado à formação de equipes de assistente virtual no mercado, porque ninguém fez isso. Na verdade, existem pouquíssimas empresas que são empresas de assistente virtual no mercado. E assim, trazer esse conhecimento de forma tão aberta, né? Aberta mesmo, é o que a gente faz, da forma que funcionou. E o que deu errado, por que deu errado e por que você não deve fazer, Perfeito. sabe? Então, é ouro, assim. E só antes da gente dar sequência para vocês explicarem mais sobre o programa de aceleração, eu acho que é importante tu comentar em relação à assistência virtual. Porque a gente falou aqui sobre assistência virtual, sobre o universo de assistência virtual, mas eu sei que muita gente não faz ideia do que é, para que serve, é de comer, o que é. Quem que precisa disso, quem que pode utilizar. Eu percebo muitas pessoas que eu acabo apresentando a solução e a pessoa tem um problema, tem interesse, mas ela nem sabia que existia isso. Então, se tu puderes falar o que é isso, quem pode usufruir disso para contratar, eu acho que é bacana para também ficar claro. Maravilha. Eu acho que vale tanto a gente trazer a visão para quem, de alguma forma, se identificar com a profissão para Perfeito. executar a profissão de Com assistente certeza. virtual, né? Porque a assistente virtual, eu costumo... a característica principal é ser braço de confiança, né? Então, foi a forma mais prática e didática mesmo de conseguir visualizar o que de fato uma assistente faz. Então, todas as demandas, hoje a gente precisa visualizar o quê? Existe uma empreendedora, né? Vamos pensar lá numa fotógrafa que ela é boa em fazer fotos e aquela é a especialidade dela. Porém, quando ela empreende na prática, o que ela vai viver? Qual que é a realidade dela? Ela vai precisar emitir nota fiscal, ela vai precisar fazer o controle do fluxo financeiro dela, ela vai precisar responder o WhatsApp dela, ela vai precisar organizar a agenda dela, né? Cancelar agendamentos, fazer remarcações, todo o processo de atendimento ao cliente, pós-atendimento, né? Toda a jornada do sucesso do cliente. Então, toda essa base operacional toma muito tempo do profissional, do empreendedor, e a assistente entra justamente para suprir essas demandas, para que o empreendedor, ou para que a empresária, para que a gestora, para que a empresa, né? Porque todas essas possibilidades aqui existem, possa se dedicar para aquilo que de fato dá resultado para a empresa dela e que é a atividade fim, né? É a essência daquilo que ela entrega. E quem pode contratar uma assistente virtual, né? Hoje a gente tem um mercado tão amplo, eu digo que assim, empreender, ela traz uma liberdade que muitas vezes a gente até assusta, né? Porque é algo que a gente pode criar e construir aquilo que a gente se identificar e se sentir capaz de elaborar, de desenvolver e de entregar uma solução. Então, hoje é bem comum a gente atender tanto mês, né, empresários autônomos ali que estão muitas vezes sobrecarregados, muitas vezes deixando de lado sua vida pessoal, autocuidado, não conseguem inclusive fazer o seu negócio crescer justamente por conta desse excesso de demandas, né? Eu já atendi alguns clientes que relatam que eles se perderam, inclusive, da essência do negócio deles por conta de tanta burocracia, tanta obrigação, tanta coisa para fazer, que a assistente virtual, ela entra justamente para entregar vida, né? Ela traz um reconectar para esse empresário, para esse empreendedor, por isso que é tão especial. Mas a gente também atende pequenas empresas, a gente atende empresa de pequeno porte, entendendo que é possível executar a atividade de forma remota e é possível delegar, uma assistente consegue executar qualquer tipo de serviço. Perfeito. E aí eu gostaria que vocês esclarecessem a respeito do porquê é um programa de aceleração. Porque algumas pessoas acabam confundindo com curso. Enfim, eu acho que é bacana vocês esclarecerem isso, né? Quero só complementar o que a Dani trouxe, Por favor. porque eu acho que é um ponto bem relevante dessa questão do empreendedor, do empresário se desconectar com o seu fazer de fato, né? Eu brinco que eu atendo dentista, por exemplo, que eu falo assim, cara, eu quero tempo de qualidade seu sentado na cadeira de dentista. Eu não quero que você dedique o seu tempo para outra coisa, porque isso só você pode fazer. E a gente tem uma estatística no Brasil que é terrível, que é que 60% das empresas quebram nos primeiros 5 anos de operação por falta
de gestão. Então é isso, a gente aprende na faculdade, eu dentro da faculdade de engenharia aprendi a ser engenheira. A dentista aprendeu a ser dentista. Ninguém aprende gestão de empresa, ninguém aprende financeiro de empresa, ninguém aprende atendimento ao cliente. E as empresas estão quebrando 60% por falta desse braço, por falta dessa demanda, por falta desse delegar. E aí quando a gente entende que se a gente delega, a gente ganha tempo pra gente dedicar, não só para fazer principal, mas para a estratégia da empresa, tudo muda, a chave vira. E as pessoas tendem a inverter a ordem. Primeiro eu cresço, depois eu delego. Não, você não vai crescer. Primeiro você delega para que você consiga crescer. Então trazer essa interpretação é muito importante para que todo mundo tenha consciência de que por que eu tô parado no mesmo lugar? Mas primeiro eu preciso faturar para eu conseguir investir nisso. Cara, você vai ficar esperando para sempre, desculpa. Não, e vai repetir esse erro, vai repetir esses problemas. E vai ficar parado, estagnado, você não vai sair do lugar. E aí, é muito difícil, de fato. Mas para e pensa, né? Então, acho que esse é um ponto importante. E a assistência virtual, ela veio para trazer essa facilidade, porque enxergando o cenário antes da pandemia, né? Era tudo muito burocrático, tudo muito complexo, muito caro. A assistência virtual, ela veio porque na pandemia a gente foi obrigado a experimentar o cenário virtual. Então, aquele tabu, né? Aquela coisa de, será que isso aqui vai dar certo? Será que funciona? Aquela insegurança que existia. Na pandemia, isso começou a quebrar. E a assistência virtual, ela vem justamente porque, assim, mas eu sou uma eu presa, né? Como a gente costuma dizer. Eu trabalho sozinha, eu consigo ter alguém comigo, né? Às vezes a gente tá tão ali na execução, no olho do furacão, e nem sabe que existe essa possibilidade, que é possível e que é acessível e que a gente tá aqui para isso mesmo. Perfeito. Agora, respondendo a sua pergunta sobre a questão da aceleração, por que a gente chama de aceleração, né? A gente tá vivendo um momento muito digital, né? Então, é até uma poluição de cursos a todo tempo. Passou Black Friday agora, é tipo assim, meu Deus, o que eu compro? Para onde eu vou? Onde eu invisto meu dinheiro? E a gente tá vendo, de fato, uma poluição de curso. A gente não sabe em quem poder confiar e quem não poder. E aí a gente traz esse conceito da aceleração porque não é um curso. Primeiro ponto. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Você não vai entrar na plataforma e assistir um monte de aula gravada e executar isso sozinha e seguir a vida. Não. É um programa de aceleração por quê? Primeiro, são 6 meses de acompanhamento. Então, nós 3, enquanto mentoras, vamos acompanhar essas alunas por 6 meses. Primeiro ponto. Além de uma biblioteca de conteúdos gravados, que tem mais de 100 aulas gravadas, elas têm acesso a gente de forma individualizada dentro de um grupo. Então, a gente tem encontros ao vivo, onde todas elas podem tirar todas as dúvidas e a gente vai esclarecer. Além de um grupo de WhatsApp, que hoje a gente está com uma pergunta super específica da empresa de uma delas. Faço isso ou faço aquilo? Me direciona, minha dúvida é essa. E a gente esclarece na minha percepção, na percepção da Dani, na percepção da Júlia. Então, ela consegue ter 3 estrategistas de negócio dentro do negócio dela para ela esclarecer. E dessa forma, a gente entende que o impulsionamento do resultado, ele é muito mais efetivo do que assistir a aula gravada, entendo como eu quiser, interpreto da minha maneira, e na atuação é outra pegada, a gente sabe. A gente vê vários conteúdos de por que o seu Reels não é viralizado? Beleza? Mas quando eu trago isso pra minha realidade, é muito difícil de eu aplicar. E aqui não. Quando a gente entra dentro da realidade dela, a gente consegue aplicar, falar o que funcionou, o que não funcionou, como que ela vai fazer, o que a gente sugere. Tenta assim, não deu certo? Tenta assado. São 6 meses de acompanhamento e impulsionamento de fato. Perfeito. Ficou bem claro. Josi, eu gostaria que você compartilhasse em relação aos principais temas que a gente vai encontrar lá dentro dessa estrutura gravada. Porque, como a Maria comentou, eu entendi que tem uma estrutura gravada, tem encontros ao vivo, tem esse grupo de suporte e, além disso, esse acompanhamento, né, que vocês vão fazer aí por 6 meses. Mas eu gostaria que você trouxesse pra gente em relação aos principais temas que mais te chamam a atenção, assim, nessa estrutura. Olha, eu vou te falar que todos chamariam, eu ia abrir a ementa aqui para falar, porque realmente são todos, assim. A gente traz essa visão desde o início, então, desde quando a pessoa está no momento e ela pensa, será que chegou a hora de fato delegar? Será que chegou a hora de eu ter time mesmo? Será que, enfim, então a gente está desde este momento, então a gente trabalha muito liderança, mentalidade, postura, questão comportamental também, né? Então a gente fala dos perfis e
Tem a parte de gestão de equipe mesmo, então de delegar, ambiente de trabalho, como tornar positivo. E eu trago até falando muito sobre isso, essa questão de ambiente de trabalho positivo, de como que eu vou fazer que o time, de fato, vista a camisa, engajamento, que esteja comigo, né? Que seja, de fato, um time, né? Uhum. Temos também as partes mais burocráticas, então a gente tem questão de tanto modelos de contrato, nossa, é tão rico, assim, temos modelos de contratos, temos as questões burocráticas, então, quando sair do MEI, o que eu faço? Então, a gente tem também profissionais ali com a gente, advogada, então, sem falar que a gente tem um sistema incrível, que depois falaremos mais dele, mas ele foi um sistema criado exclusivo para assistente virtual do zero. A gente não tem nada no mercado, a gente não teve nenhuma referência sobre ele, simplesmente de acordo com as nossas demandas, com as nossas necessidades, a gente desenhou ele inteiro, obviamente trazendo uma estrategista, uma desenvolvedora de sistemas para criar com a gente. Construiu ele do zero. Do zero. Assim. Não, tá impecável, incrível, e falaremos mais sobre ele. O sistema, ele é muito incrível porque a gente pegou, isso, não existe nada no mercado. A gente vê hoje, eu sou rainha da ferramenta. E a gente vê hoje no mercado diversas ferramentas. Você pega de ferramenta de gestão financeira, diversas. Ferramentas de CRM, diversos. Mas a gente não vê nenhuma específica para nossa área de atuação. Da forma que a gente faz, da forma que a gente acredita que funciona. Da forma que a gente acredita, não. Da forma que funcionou pra gente. Então, a gente pegou a nossa base, eu peguei a planilha que eu criei do zero para precificar o serviço de assistente virtual com equipe. Eu construí, a gente passou isso para dentro de um sistema para facilitar essa construção. O sistema da jornada do cliente. Então, o cliente, desde o momento que ele conversa, te manda oi pela primeira vez. De onde ele veio, para onde ele vai, quanto tempo, qual a próxima etapa. Reunião de onboarding, reunião de prospecção, precificação, proposta, contrato. Toda a jornada dele ali dentro. O financeiro. Quanto que eu vou repassar para minha assistente? Que é uma grande dúvida. Quando que eu vou repassar para minha assistente? Como que eu vou precificar isso aqui? Qual a porcentagem que é da empresa? Qual a porcentagem que é minha? Qual a porcentagem que é para, sabe? Tudo dentro do sistema de forma muito personalizada para esse tipo de negócio. E eu acredito que por isso que acabou aumentando o período que vocês tinham previsto, né? Para estruturar a formação ou um programa de aceleração que foi, acredito, tomando forma ao longo da vivência, né? A princípio, 1 ano, passou a ser 1 ano e meio, e aí, porque acabou se tornando algo muito mais do que uma formação, uma mentoria, uma assessoria, se tornou algo que, além de tudo isso, tem uma ferramenta que vai auxiliar ela a concentrar os olhos da gestão num único lugar. E isso faz, assim, toda a diferença. Porque tu imagina, o que eu vejo muito é um mix de ferramentas que aí é um parto para conseguir integrar todas as informações. Exatamente. E se vocês que já estão nesse segmento, cada um trouxe a sua visão, a sua dor, as necessidades dos clientes, né? Porque como a Maria trouxe, desde o primeiro contato até a gestão, de fato, desse contrato. Porque é desde o momento que eu falo com esse cliente, que eu faço a gestão desse atendimento, mas ele se tornou um contrato, tem toda a parte que envolve o gerenciamento desse contrato para que tenha um sucesso do cliente dentro da base de vocês, né? Perfeito. E aí eu gostaria, Dani, que você trouxesse... vocês falaram bastante aqui sobre processos, sobre as pessoas, o time, e eu percebo que uma dúvida que é bem recorrente, num geral, assim, mas primeiro eu contrato as pessoas, depois eu organizo os processos, ou primeiro eu organizo e depois eu contrato o time, sabe? Acho que é legal trazer essa tua visão. Bem legal essa pergunta, e eu tava ouvindo vocês falando, e tava pensando assim, nossa, como é diferenciado mesmo aquilo que a gente entrega, porque o que eu vejo no mercado hoje, especialmente com a base na administração, é uma chuva de teorias também, né? Essa coisa do excesso de cursos também traz essa angústia da gente, como empreendedoras, como empresárias, a gente sempre acha que deve estar errando no caminho, porque de certo eu não sei funciona para ele e não funciona para mim, né? De certo eu não sei fazer, né?
E na nossa prática e atendendo hoje, porque além da nossa bagagem como empresárias, como gestoras da nossa própria empresa individualmente, a gente teve a oportunidade de lidar, e tem até hoje, graças a Deus, de lidar com empresários. Então, a gente não só sabe a nossa realidade, mas a gente sabe a realidade dos clientes que a gente atende, que vem para completamente contribuir com tudo que a gente vem aprendendo e desenvolvendo, e entendendo que não existe uma regra fechada ou um quadradinho que... eu digo que é o formato de gabarito. Né? Não tem uma única resposta. Se tu assinalou a resposta errada, você está eliminada deste jogo. Né? Não. É muito de experimentação, trazer essa individualidade, o contexto de cada uma, e a gente entrega dessa forma, com essa leveza. Então, até para essa tua pergunta, eu sou... O meu perfil, ele é mais... A gente traz pontos de vista e abre, gerando essa curiosidade para experimentar e aplicar, e testando e ajustando ao longo do caminho. Mas, na nossa prática, né, entendemos que trazer as pessoas sem uma base estruturada já é a anunciação do caos. Né? A gente já sabe, na prática, que tende a não funcionar, ou então a gente vai ficar sentindo muito esse retrabalho, no sentido de dar passos para frente e sentir que vai ter que dar passos para trás para conseguir ajustar a casa. E acaba perdendo mais tempo nesse processo. Até porque eu percebo que a gente... tendo clareza dos processos, das rotinas diárias, semanais, mensais, enfim, a gente consegue perceber que já acontece de gerar confusão, porque cada perfil vai ter... E confusão, quando eu digo, é no sentido de... eu não entendi isso aqui, mas por que é feito desse jeito, né? Os questionamentos que são naturais. E muito que eu vejo também, quando a gente começa a contratar time... as pessoas, elas vão agregando e vão ajustando e vão melhorando o processo que a gente criou também, né? Perfeito. E... acho que esse é o grande ponto, assim. O processo, ele não é algo estático, né? Exato, O processo é algo em movimento. Então, claro que você precisa ter um processo estruturado para você trazer o time, até para você saber quem trazer. Primeiro ponto. Depois que entra, você vai continuamente ajustando aquele processo, porque ele vai sofrer alteração. A gente tá aqui para melhorar. Então, a gente tem que ir arrumando a casa. Uma analogia que, assim, empreender é um processo de aceleração para se autoconhecer. Porque é como a vida. Uma empresa é um organismo vivo, né? Então, hoje a gente tá de um jeito, amanhã de outro. Hoje eu gosto disso, amanhã não. Hoje eu tô bem, no outro dia não necessariamente. O cenário muda e eu preciso me ajustar. E empreender não é diferente, né? Então, uma empresa, eu gosto de reforçar isso porque não é tão claro, né? Por mais que pareça. A empresa é um organismo vivo. Então, se ela é viva, ela vai mudar. Ela vai precisar de ser regada, das mudanças acontecerem e por aí vai. Pra gente encerrar o nosso bate-papo, que já tá tão maravilhoso, já passou tão rápido. Parece que tem 5 minutos que a gente tá aqui falando só. Então, eu falaria o dia inteiro. Eu preciso me policiar, porque senão, olha, meu Deus, eu saio tagarelando aqui e fico o dia inteiro. Amamos. Eu gostaria que vocês trouxessem uma palavra pro ano, assim. Porque a gente tá agora no final do ano de 2024, já intencionando e planejando, né, e se organizando para abrir aí a temporada de 2025. Eu gostaria, e aí vamos começar por você, uma palavra do ano, e se tu quiser dizer o porquê. A palavra do meu ano, eu fiquei refletindo, porque eu aprendi com a Maria a fazer isso. Então, em 2024, no início do ano, no final do ano passado, eu tinha escolhido uma palavra. E nessa, eu já estava nessa expectativa de escolher uma palavra mesmo. E isso gera muita reflexão. Minha palavra de 2025 é maturidade. Maturidade. Eu sinto que a própria jornada empreendedora, né, ela traz essa necessidade. Então, hoje eu vejo, né, uma busca por autenticidade, e eu vivo isso tanto na minha vida pessoal e profissional, entendendo que no fim, é tudo a mesma coisa, né? A gente não consegue separar. Mas a autenticidade sem maturidade, ela fica vazia, né? Então, hoje, eu intenciono para 2025 maturidade, para que eu possa ser autêntica de forma madura, escolhendo com consciência
em todos os sentidos, não só profissionalmente, mas na vida. Arrasou. Muita maturidade para o seu ano de 2025. Né? Amém. A minha palavra é em homenagem a Mariá. Eu tô amando as citações. Ela é a personificação em pessoa da palavra estratégia. Então, meu ano de 2025 terá muita estratégia para eu equilibrar o meu servir ali, né? Tanto na assistência virtual como gestora, como o meu outro braço, que é posicionamento e arquétipos de marca. Então, eu quero focar muito nisso e, para isso, eu vou precisar de muita estratégia, né? Porque não é fácil liderar time, não é fácil gerir sentimentos e tentar equilibrar esses sentimentos de todo mundo, então, de time, de cliente. Então, eu preciso deixar tudo estrategicamente organizado, planejado, até para eu ficar 100% na gestão, né? Delegando e tendo tempo de agenda para apresentação de resultados, para alinhamento com o time e tudo mais, que eu já faço hoje. E para transformar marcas e trazer essa autenticidade, né? De cada marca cada vez mais à tona, porque esse é o maior diferencial, né? É ser quem você é de verdade. Arrasou. Amei. Seu ano seja muito estratégico. Amém. Eu amo essa história de escolher a palavra para o ano. Assim, de fato, é algo que eu venho trazendo há algum tempo. Meu ano de 2023, a palavra foi networking. E eu me dediquei, suei a camisa e, de fato, fiz muito networking. E eu acho que a palavra do ano, ela é algo muito legal, que ela te ajuda a tomar decisões. Total. Então, quando eu falo, vou pra cá ou vou pra lá, a minha palavra é essa. Então, eu vou pra esse lugar aqui. E como eu fiz muito networking em 2023, a minha empresa cresceu de uma forma muito escalonada. E aí, a palavra do meu ano de 2024 foi manutenção. Eu queria manter esse crescimento de forma escalonada, mas eu queria também trazer uma manutenção para dentro de casa, a fim de melhorar os processos já existentes, muito alinhado com o que a gente conversou hoje, para evitar que eu tivesse que fazer correções futuras. Então, igual carro, né? Você leva o carro para uma manutenção de forma preventiva para evitar que ele dê problema. Então, 2024, minha palavra foi manutenção. E eu ainda estou refletindo sobre a minha palavra de 2025, mas muito provavelmente eu vou manter a mesma palavra, porque eu acho que é uma palavra que ela precisa de um tempo grande de manutenção, de fato, né? Eu preciso olhar para isso por mais tempo, para que, de fato, eu consiga ajustar o processo. E é o que a gente falou, a gente está... O processo, ele está em constante evolução, em constante manutenção. Então, eu acho que 2025 eu vou manter a minha palavra de manutenção para manter esse crescimento. Então, esse ano de 2024 a gente dobrou o faturamento da empresa. Então, se eu conseguir dobrar mais uma vez, vai ser incrível. Então, é manutenção desse crescimento e manutenção preventiva a fim de evitar problemas e evitar questões que a gente vê que acontece com o crescimento, né? Infelizmente, a gente só sente o problema quando ele acontece. Mas se eu puder prevenir algumas questões, é aí que eu quero trabalhar esse ano. Arrasou. Um ano de muita expansão para você, porque não deixa de ser uma consequência da manutenção. Perfeito. E eu vou aproveitar também para falar a minha palavra do ano, favor. né? Que eu fiquei refletindo, assim, quando a gente estava conversando. Eu vejo que eu venho vivendo, assim, um processo de estruturação, de processo, de gestão, de delegar, enfim, viver toda essa loucuragem aí que a gente estava falando aqui. Assim. E a minha palavra de 2025 é expansão, porque eu vejo que muito foi feito no off, muito foi feito no bastidor, e agora é o momento de externar mais isso. Então, eu preciso expandir mais. Então, eu venho fazendo muito no off, no 1-a-1, com o time, com os clientes, enfim, gerando resultado, que não deixa de ser o que você estava comentando, que é a manutenção. E isso traz uma previsibilidade, uma segurança, de certa forma, e um crescimento, porque você está ali gerando resultado comprometidamente. Então, agora eu sinto que chega esse momento de expandir mesmo, assim, de alcançar outras pessoas. Por isso, esse projeto, inclusive, né? Porque eu não tenho controle de onde ele vai chegar e de quais pessoas ele vai alcançar. Então, já é um início de 2025, assim, né? O lançamento desse projeto. Então, eu fico muito feliz de receber vocês aqui hoje. Obrigada pela participação. E que o programa de aceleração de assistentes virtuais, assim, seja um verdadeiro sucesso para que a gente possa comemorar muito.
Arrasou. Maravilhosa. Amei. Eu quero agradecer também pela oportunidade de estar aqui. E da mesma forma que eu tenho essa conexão hoje com a Josi, com a Mariá, Helena, te ver nessa posição é a coisa mais linda desse mundo. Eu já te admiro na vida há muito tempo, te admiro profissionalmente também há muito tempo. E agora, nesse novo projeto, com essa nova jornada, eu desejo fortemente grandes expansões, porque tu é a expansão em pessoa, entende? Exato. Onde tu chega, tu expande. Então, quero te agradecer imensamente por toda a tua sensibilidade, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, te desejar muito sucesso, mais sucesso e muita expansão. Amém, amém a nós. E é o seu ofício, né? Quando eu olho pra Bold, assim, quando a gente fala de vendas, eu acho que é completamente relacionado à expansão. Porque se a gente não vende, eu falo muito isso. Ah, legal, tem uma empresa estruturada legal, tem uma equipe legal, mas se não tiver de onde vir a receita, Sim, não tem pra que sim. nada disso existir. Então, a venda de fato, é o primeiro ponto importante da Eu digo que da expansão. vendas gatilha todo o resto, né? Exato. Porque se eu vendo, eu preciso de pessoas para executar, eu preciso ter produto para entregar, eu preciso de alguém para fazer o financeiro, para cobrar. Então é o processo, né, que gatilha, é o coração mesmo, né, que faz esse Faz tudo movimento acontecer. na empresa. Exato. É o grande ponto de partida da expansão, assim, e é a sua cara. Ah, obrigada. E é isso. Obrigada Fechou? pelo convite, delícia.